orientação aí, como é que vai ser a parte de experimentos de física mesmo, tá? Então, a gente vai fazer alguns online e outros a gente vai providenciar o material e vocês vão montar, tá certo? Material simples, tá certo? Bem simples, beleza? Eu vou solicitar três lâmpadas. Três lâmpadas. A orientação que você vai dar lá na hora que você for comprar, sabe essas lojas aqui em Diamantina de eletrônicos, né? Eu só conheço uma no Beco do Mota, tá? Mas eu acho que tem uma no Beco do Mota. Tem uma na pracinha que eu sempre esqueço onde que é ali perto do Mac Gula. Ali tinha até um correio ali. Perto da loteria, tem uma pracinha ali perto da loteria do centro. Aí ali tem uma loja, eu acho que, eu tenho quase certeza que ela é de eletrônicos também. E tem uma no Beco do Mota que é de eletrônicos, tá? E tem uma perto do mercado ali que é de manutenção. Eu não sei se ela vende essas coisinhas simples também. Ela é de manutenção, não sei se ela vende lâmpadas, né? Mas o que, que eu vou pedir para vocês? Três pilhas comuns que você compra em supermercado, tá certo? Três pilhazinhas comuns. Resistência a gente vai discutir depois o que, que é resistência. Ô, gente, fio de cobre não vai precisar. Se você comprar 1 metro para não ter perigo, 1 metro, talvez eles não vão te vender menos de 1 metro, é 1 metro, 1 metro. De fio simples, de cobre, fininho, fio fino. Vai passar uma corrente tão baixa que não precisa ir numa elétrica para comprar isso não. É um fiozinho de cobre ali. Se você for no cara da manutenção, que é ali no Mercado Velho, no Mercado Velho tem, sabe aquela mora há anos aqui, né? Nome só sei da minha rua. No Mercado Velho ali, quando você tem aquela entrada ali, perto do banheiro do Mercado Velho ali, quando você começa a descer por Arraial dos Forros, tinha uma funerária ali. Tem o banco do Bradesco. Na quina ali já foi bar, já foi funerária, não sei o que mais. O último, descendo ali, no Mercado Velho, ele tem um Bradesco, deve ter mais algum. Mais um cômodo, mais algum estabelecimento. E debaixo deles, descendo ali, tem um cara que mexe com manutenção. Tá? Ô, gente, um fiozinho, 1 metro de fio ali, ó. 80 centímetros, 1 metro de fio, ele tira até da sucata dele lá e te dá. Tá certo? Você nem precisa comprar, não. Porque isso aqui é um fiozinho de cobre simples mesmo. Você vai precisar de pedaços. Eu vou falar 1 metro para você não ter perigo, mas você não vai usar 1 metro. Vai usar uns 70, 80 centímetros no máximo. Tá? Então seria o fio de cobre, três lâmpadas. A orientação que você vai passar, ó, essas lâmpadas têm que conseguir, devem ser ligadas com pelo menos, eu preciso de pelo menos duas. O ideal é que elas acendam com uma lâmpada, com uma pilha só, tá? Mas caso contrário, pelo menos duas pilhas tem que conseguir acender a lâmpada, tá certo? Então, ela tem que ser de. As pilhas geralmente é de 1,5 volts. Então é aquelas lâmpadazinhas simples de lanterna, bem simples mesmo, de lanterna, certo? Então, eu tenho algumas aqui que eu vou fazer alguns testes e aí qualquer coisa eu vou disponibilizar algumas lá no colégio. Voltímetro que mede voltagem, o que, que é voltagem? Aquele potencial que vocês estudaram no capítulo anterior. Qual que é a pilha? A pilha é 1,5 volts. Então conseguir medir isso, como é que a gente faz? A gente precisa de um voltímetro. Aí eu estou vendo se eu consigo comprar através do colégio, tá? Estou fazendo pesquisa, licitação, eu tenho que fazer pelo menos três orçamentos, né? Não posso comprar o primeiro que eu acho. Pelo menos três orçamentos, então eu vou ver se eu compro o voltímetro, que é aquele cara que consegue medir qual que é, ó, qual que é a voltagem da pilha. Ó. Essa daqui é como se fosse bateria, né? 9 volts, né? Mas ela consegue medir, qual que é o amperímetro, consegue medir a voltagem. Corrente elétrica nós não vamos medir. Pelo menos por enquanto nós não vamos medir não, porque o equipamento geralmente é mais caro, tá? E por outro lado, eu tenho uma justificativa forte. Medir corrente é perigoso. Medir voltagem não é, tá? Mesmo de lâmpadazinhas assim, não, é simples, mas a gente vai calcular a corrente, tá? Porque se você conhece a resistência da lâmpada, nós vamos
calcular a corrente. Acho que a forma mais correta é calcular a corrente. Tranquilos? Então, quais materiais que eu vou precisar? Eu vou precisar de lâmpada, tá? Pelo menos 3 lâmpadas, certo? E pelo menos 3 pilhas. 3 lâmpadas, 3 pilhas, tá? Para começar a fazer os experimentos práticos. Eu vou falar o que, que você vai fazer com as 3 lâmpadas, com as 3 pilhas e o que, que você vai que você vai medir. Chave, gente, o cara da sucata lá pode te dar uma, que é um interruptorzinho bem simples, tá? Se você for comprar, isso aqui deve ser coisa de R$ 1, dois, um simplesinho, deve ser, tá certo? Bem simplesinho mesmo. Ah, tem um interruptor jogado fora aqui em casa, Carlos. Sobrou aqui de uma construção, de uma reforma, trocaram. Serve, ele serve. Ele serve, tá? Então qualquer interruptor serve. Ah, tem um aqui que eu tirei do carrinho do meu irmão mais novo que quebrou. Aquela chavinha para ligar o carro. Para ligar o carrinho, controle remoto, o carrinho normal. Serve também. Beleza? Então, a gente vai fazer 2 tipos de experimentos. Envolvendo esse cara aqui, esse simuladorzinho que você está vendo aqui, e na prática mesmo, que é com as 3 lâmpadas que vocês vão adquirir, e as 3 lâmpadas e as 3 pilhas. E o fio de cobre, que é sucata. Você consegue o fio de cobre até em sucata. Se tiver que comprar, você não vai gastar mais que 80 centímetros de fio de cobre. Eu tenho um certo receio, vocês vão te vender no mínimo 1 metro, né? Mas é um fiozinho de cobre simples, pequeno, que você também vai achar ele mais barato. Não é fiação residencial, não, tá, gente? Você vai achar ele nessas lojas de eletrônica. Você vai achar esse fiozinho de cobre fininho lá, tá? É mais barato do que você comprar um fio comum. E se for comprar em loja de construção, é o mais fino, que é o mais barato. É o mais fino que ele tiver lá. Tá certo? Tranquilos? Então vamos lá, né? Falar de corrente elétrica, que é o primeiro assunto aí, tá? É falar o seguinte: o que que eu estudei até agora? Até agora eu só estudei carga parada, certo? Só estudei carga parada, tá certo? Aí eu analisei várias coisas entre carga, força entre elas, campo que elas podem gerar, diferença de energia em volta delas que elas podem gerar. Foi isso que eu estudei, tá certo? Colocava uma carga como quesão, como referência, e colocava uma pequenininha lá como, sei lá, positiva, né? Só para poder expulsar ela daqui. Eu chamava de quezinho. Talvez as cargas fossem idênticas, né? Idênticas. Mesmo tamanho, mesmo raio, mesmo tudo. Só que eu chamava alguém de quezão e chamava o outro de quezinho. E eu analisava a força entre elas, tá? A força entre essas cargas, beleza? Analisava o campo que elas eram capazes de gerar, tá certo? Que depende só do quesão, por isso que eu tinha que chamar alguém de quesão, e da diferença de potencial que elas podiam gerar. O que, que é isso? Diferença de potencial. Diferença de potencial é o mais importante agora, porque agora eu só vou falar dele, né? Que era a diferença de potencial entre 2 pontos, A e B, por exemplo, é a energia que eu gasto para transportar uma carga de um ponto A até um ponto B. Então, vou lá, vou tirar essa carga aqui do ponto A, vou levá-la até o ponto B. Aí eu viro e falo assim, tem um potencial aqui de 100 volts. E aqui na frente, já está longe, tem um potencial de 50. Então eu gasto uma energia transferindo essa carga, empurrando essa carga, porque é repulsão, né? Do ponto A até o ponto B, certo? Eu movimentava essa carga, ótimo. Agora eu quero fazer isso em grande escala, tá? Eu quero fazer o quê? Aqui era no espaço, né? Que eu estava analisando isso aqui, né? Uma cargazinha só no espaço, em volta dela tinha um campo, né? Aí surgiu uma força e essa carga começava a movimentar. Se ela está movimentando é porque alguém deu energia para ela. O que é energia? Energia, alguém variou a energia, né? Variação de energia é trabalho, certo? Então, ótimo. Só que agora eu quero falar
em grande escala. Ou seja, eu quero pegar um fio de cobre, tá certo? Deixa eu fazer bonitinho aqui. Eu quero pegar um fio de cobre, né? Deixa eu ver se eu tenho um recurso melhor aqui 3D. Eu quero um fio de cobre. Ah, pode ser até um fiozinho assim. Isso pode ser isso mesmo. Eu quero um fio de cobre, tá certo? E aí agora eu quero que você imagine o seguinte, que você calcule para mim o quê? Que você analise o quê? Não vamos calcular nada por enquanto não. Elétrons. Quantidade de elétron que está passando dentro desse fio de cobre aqui. Então vamos desenhar ele como a gente costuma desenhar. Elétrons passando aqui. Então vai passar uma quantidade de elétrons dentro desse cano, certo? E esses elétrons vão andando aqui, ó. Né? Esses elétrons tudo andando aqui bonitinho, saindo de dentro do meu fio de cobre aqui, ó. Certo? Meus elétrons. Beleza? Então imagina meus elétrons saindo daqui, ó. Então meus elétrons saindo daqui. Então aqui dentro do meu fio de cobre tem elétrons passando aqui para tudo que é lado. Só que é o seguinte, a carga de um elétron, tá certo? Um elétron. Se você for olhar aqui qual que é a carga de um elétron, que nós já falamos sobre ela, essa carga é de 1,6 menos, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É isso que é carga. Esse C aí, né? Lembrando aí, ele é coulomb. Tanto que essa formulazinha de força aqui chama lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Quer dizer que a lei é força entre cargas. Então, Coulomb é o nome do camarada lá que deu nome à unidade. Coulomb. Só que é o seguinte, se eu for analisar, se eu for pensar em um Coulomb, vai dar quantos elétrons? Se um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, imagina quantos elétrons que não tem num Coulomb. Nós até fizemos essa conta, né? Fazer ela aqui, lembrar ela aqui no cantinho, nós até fizemos essa conta aqui. Então, um elétron vai dar 1,6 menos 19 Coulomb. Um Coulomb vai dar o quê? N elétrons, tá certo? Um certo número de elétrons, né? N elétrons. Só para você ter noção. Então vai dar 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você fizer essa continha aí, vai dar 0,6, se eu não me engano. 1 dividido por 1,6 vai dar 0,625. E aí você passa o 10 a menos 19 para cima e vai ficar 10 a 19. Então, esse número de elétrons, se você der uma melhoradinha aí para 6, 6,25, vezes 10 o quê? 18. Gente, 10 a 18, o quê? Elétrons. Elétrons. Eu estou falando de alguns bilhões de elétrons. Então, dá para falar de elétrons? Não dá, gente. Não dá, tá? Porque a menor unidade de carga não é menor unidade, né? Geralmente a gente faz muito cálculo sobre uma única unidade, né, de carga. A maioria das contas nossas é sobre unidade, né, um coulomb. Então, imagina só, se fôssemos falar de elétrons. É mais cômodo falar de um coulomb do que falar de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Olha que trabalho que dá. Entendeu? Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos falar de uma certa quantidade de coulomb. Então, o que é carga? Carga é um certo número de elétrons. Então, se você for falar de um coulomb, você está falando de 6,25 vezes 10
a 18 elétrons. Então nós vamos falar agora de carga, tá certo? De carga. Então tá, como eu vou falar de vários elétrons, de bilhões de elétrons, aí eu vou mudar o conceito. Eu vou criar um conceitozinho aqui que é o conceito de corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga, né? Como se fosse a quantidade de elétrons que eu estou medindo que está passando naquele cano ali, ó, por segundo. Então, olha só, o que eu estou medindo? Olha a volta que eu dei, onde que eu estou querendo chegar. O que eu já estudei até agora? Eu já estudei força. Essa força só existe se existe um campo, né? Se existe o campo, ou seja, existe um quesão, aí existe o quê? Se alguém invadir aquele campo, sofre uma força. Se sofre uma força, sai de um ponto para o outro, se desloca, se você for pensar, se desloca graças a uma diferença de energia. Nada vai chegar aqui vai fazer uma força. Todo mundo que faz uma força e consegue deslocar, né, de um ponto A para um ponto B, acaba fazendo o quê? Provocando uma variação de energia, certo? Então eu falei tudo isso para chegar agora no conceito de circuito elétrico e no conceito de corrente elétrica. Então, quando eu falo de corrente elétrica, eu acho interessante, não sei se vocês vão achar aí, fazer a seguinte analogia. Eu não vou falar de número de elétrons, eu vou falar de carga, que é um número absurdo de elétrons. Beleza. Quando eu estou medindo corrente, é como se eu estivesse medindo a água lá na Copasa. O que a Copasa faz? Ela instala um relógio, o hidrômetro, que é capaz de medir a quantidade de água que passa por segundo no cano ali. O que eu estou fazendo quando eu estou falando de corrente elétrica? Eu estou medindo a quantidade de elétrons que passa ali, só que na unidade de carga. Ah, mas a Copasa não faz diferente de mim, não. Ela faz lá em litros, certo? Ela mede em litros. É a unidade que ela usa. Se ela for usar em milímetros, mililitros, vai dar um número gigante. Então, talvez ela use litros para poder ficar mais fácil, né? Então, ela vai lá, mede a quantidade de água que passa por segundo no cano e eu estou medindo a quantidade de carga que passa no cano por segundo. Só que o meu cano é um fio de cobre, tá certo? É um fio de cobre maciço. Só isso, gente. Isso é corrente elétrica, tá certo? Quando eu estou medindo corrente elétrica é justamente isso aí que eu estou medindo, tá? Uma certa quantidade de carga que passa num lugar por um tempo, beleza? Isso é corrente elétrica. Agora, esse fio, o que eu posso fazer para facilitar a passagem dos elétrons nesse cano, vamos dizer assim? Bem, aí tem algumas coisas que eu posso fazer, né? Isso aqui é o meu fio de cobre, ok? Esse aqui é meu fio de cobre, tá certo? O que eu posso fazer para melhorar o fio de cobre? Primeiro, o fato de eu estar falando com você que é de cobre é porque eu já estudei o material de melhor custo e benefício. Não tem nenhum metal no momento barato no mercado. Mas se você for analisar, o cobre é o melhor custo e benefício. Não, Carlos, eu discordo. Tem material mais barato? Tem. Ferro é mais barato. Só que o problema é que ele oxida demais, enferruja demais. A mais cobre também enferruja, mas enferruja um pouco menos, tá certo? Corrói um pouco menos. Então, em termos de custo e benefício, o cobre é razoável. Então, quando eu escolho o material, eu estou escolhendo esse Rho aqui, ó. Isso aqui é uma letrinha parecendo P, né? Mas é o Rho, uma letrinha grega. Resistividade, que ela chama. Depende, ela. Quando você escolhe o material, você acabou de escolher a resistividade. Quem tem a melhor resistividade do mercado? Ouro. Acho que depois é prata. Mas você não vai fazer um circuito de ouro, né? Nem de prata, né? Então, ele tem uma resistividade baixa, né? Ou seja, o que significa isso? Tem baixa resistência e deixa passar bastante corrente. Então vamos entender melhor. Eu quero o melhor material possível. Escolhi o cobre. Então eu escolhi
um material com uma certa quantidade de elétrons livres, certo? Uma certa quantidade de elétrons livres. Porque o que é a corrente? Eu falei lá que a corrente é uma quantidade de elétrons que está passando no cano ali. Tá. Eu falo que conceito de corrente, gente, evolui. Eu viro para você e falo, nossa, parece água passando no cano ali. Tá. Mas você sabe que o cobre é maciço. Aí você fala assim, ó, beleza. Então, é o material que tem esses elétrons livres, na verdade. Certo? Então, o que acontece quando eu escolho esse cobre aqui, ó? Né? Não, deixa eu deixar aqui mesmo. Quando eu escolho um certo cobre, eu sei que o zoom vai nos cortar aí. Quando eu escolho um certo material, tá? Vou fazer aqui, depois eu vou explicar na próxima aula, com mais calma. Quando eu escolho um material, né, um cobre, os elétrons são tudo vacalhados lá dentro. Olha por que eu estudei campo. Tudo vacalhado lá dentro. Tá certo? Aí o que você faz? Você organiza. Como que você organiza? Campo. Só que eu vou deixar isso para a próxima aula. Tá? Aí eu começo explicando isso melhor na próxima aula. Tá certo? Que o intervalo é curto, né? E a fila tá andando aí. Abração para todo mundo.